Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo para o canal do Gato Místico. No último vídeo cheguei a comentar com vocês que é uma dica sobre um aplicativo. Tem um aplicativo que ele é essencial, que nós vamos usar para criar esse catálogo mágico. Esse especialmente vocês já viram em outros vídeos, já falei sobre ele, já decorei ele, né? Coloquei isso aqui como demonstração em um dos vídeos. Na capa deste aqui é um companheiro meu bem antigo. Eu já escrevi nele algumas coisas, tá? Ele já tem escrito algumas coisas sobre plantas, especialmente as plantas que eu falei no vídeo Propriedades Mágicas das Plantas. Como as páginas são enormes, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês direitinho. Aqui tem mais propriedades mágicas do que medicinais mesmo. Algumas medicinais eu não passei no vídeo, eu tomo alguns cuidados para o pessoal não acabar fazendo uso de plantas para fins medicinais e usar em excesso, alguma coisa assim. Eu sou meio cautelosa na hora de passar para vocês os usos medicinais. Então, eu dou preferência a passar os usos mágicos e a questão mais folclórica, crendices popular e por aí vai. Então, eu já tinha feito, eu tenho esse costume na maioria dos meus grimórios, eu vou escrevendo apenas nesta página e no lado esquerdo eu deixo em branco, porque se futuramente eu tiver alguma anotação extra, se eu fosse escrevendo página por página direitinho, como num caderno comum, depois se eu precisasse fazer alguma anotação extra, faltaria espaço. Então eu tenho o costume de deixar esta página em branco. E foi muito útil depois que eu tomei a decisão de fazer esse catálogo quando eu descobri esse aplicativo. Então, nós vamos criar nosso catálogo mágico usando um aplicativo chamado Plant Snap. É um aplicativo gratuito, depois de um número X de fotos, que eu não me lembro agora, acredito eu que são 10. Você pode escolher entre a assinatura, que é mensal ou anual, ou você pode assistir um anúncio de 30 segundos e ter mais 10 fotos gratuitamente. E isso é para sempre, tá? Não tem um limite que você vai chegar a um número X de fotos ou de anúncios e eles vão cortar o uso do aplicativo. Então, eu já vi que tem outros aplicativos que têm essa mesma função e eu achei ideal esse especificamente por essa facilidade de você não precisar assinar para poder fazer o uso do aplicativo. Eu conheci ele casualmente, foi uma sugestão do Facebook bem aleatória. E eu tava no meu quarto e da janela do meu quarto eu fotografei um butiá que tem bem na entrada da casa, tipo, tava muito longe. E ainda assim, o aplicativo me deu o nome científico exato daquela árvore. Então me chamou muito a atenção. E por que especialmente usar um aplicativo, né? Por que a gente não pode simplesmente fazer um catálogo com as plantas que nós comumente usamos e nós já sabemos o que é uma salvia, o que é um alecrim, o que é uma hortelã. Eu não preciso ir lá tirar uma foto para saber o nome científico e para saber que aquilo lá é uma hortelã. Tem muitas plantas que nem minha mãe fala, aquilo lá é mato. Que a gente pensa que é mato, que é uma planta que a gente pensa que é comum e no fim, fazendo as minhas pesquisas, eu vi que tem muitas plantas no quintal da minha casa que tem propriedades medicinais que não são nativas do Brasil. Aí fui perguntar pra minha mãe, mas de onde que veio essa? Essa aqui tua avó trouxe não sei da onde, essa outra uma amiga minha trouxe não sei da onde. E eu perguntava pra ela às vezes o que era, ela dizia, é mato. Porque ela não sabia o nome da planta, ou ela achava a planta muito feia. Minha mãe, ela tem um costume de podar as plantas e arrancar algumas aleatoriamente. E depois que eu fiz uma pesquisa com todas as plantas, quase todas, ainda faltam as árvores, pra ser honesta. Fiz com a maioria das plantas do quintal. Eu comecei a falar pra ela, tal planta que tu fala que é mato, que não é legal, que é uma planta feia, isso assim, assado, ela tem propriedades medicinais assim, assado, cozido. Então, por favor, não arranque aquela planta. Por favor, quando você for limpar o pátio, arrancar as ervas daninhas, cuida pra não arrancar essa planta especificamente, porque ela tem utilidade, se a gente quiser usar para fazer um chazinho para alguma coisa, ela vai ser útil. Na hora de encontrar os usos mágicos, algumas têm características que se aplicam para todo um gênero de plantas, como é o caso da samambaia. Tem pelo menos 3 espécies de samambaia no quintal da minha casa. Os usos mágicos se aplicam para elas igualmente, como descrito na enciclopédia do Cunningham, tá? Na enciclopédia de ervas do Cunningham, que eu não tenho. Eu não tenho esse livro, eu não tenho nem o PDF em português, eu tenho apenas em inglês.
Então também fica essa sugestão para quem quiser fazer o catálogo e colocar as propriedades mágicas, mas não tem a enciclopédia do Cunningham, que tem as propriedades mágicas bem direitinho, tem um pouquinho de folclore, crendice popular e tudo mais a respeito, né? Alguns usos mágicos, você coloca em cima da porta para proteção, você coloca embaixo da sua cama para bons sonhos e por aí vai. Você procura o nome do livro em inglês, .pdf, na pesquisa do Google e você vai encontrar para baixar o PDF gratuitamente. Quando eu preciso pesquisar alguma planta, eu vou lá e pesquiso pelo nome científico. Algumas têm algumas diferenças, tá? Não sei se foi um problema na hora deles passarem para PDF. O livro tem os nomes científicos ali que tem alguns errinhos, mas é pouca coisa, tá? E você consegue ali, caso você não tenha o livro físico, já aproveita e já coloca no seu catálogo. O meu é grandão, assim, capa dura. Eu tive umas versões menores que eu vendi como Grimório, infelizmente não tenho mais disponíveis. Eu tenho acho que um só, que tem umas moldurinhas de madeira, tá? Esse aqui especificamente, que é um caderno de desenho, tá? Que eu escolhi por não ter pauta. Eu gosto de escrever, mesmo que às vezes fique meio subindo ou descendo a ladeira, eu gosto de escrever em livros sem pauta para fazer um Grimório ou anotações pessoais relacionados aos meus estudos de magia. E não foi diferente com um livro sobre plantas. Então eu aproveitei que eu tava bem na vibe e fui fazendo uma pesquisa pelo meu jardim. Essa aqui é uma maravilha. Eu tirei foto. Aqui a sementinha, ali a sementinha também e aqui a flor. E depois eu fiz as minhas pesquisas. O uso mágico dessa planta foi bem difícil de achar. Eu não achei na enciclopédia do Cunningham, eu achei alguns artigos aleatórios na internet. Foi bem dificinho porque eu ainda não tenho a manha de identificar, vendo as características da planta, tá? Eu ainda não sei fazer sozinha. Algumas, como foi o caso da arruda, o aplicativo ele simplesmente não identificou. Algumas plantas que eu achava que eram uma característica meio comum, eu achei que o aplicativo teria alguma dificuldade para encontrar. No entanto, teve umas que ele encontrou muito fácil. Foi muito fácil, depois é óbvio que eu fui até o Google para confirmar o nome científico. E era exatamente aquela planta e depois eu fui fazendo as minhas pesquisas adicionais sobre usos mágicos e medicinais. A arruda, o aplicativo simplesmente não encontrou. Então isso vocês vão ter que ter alguns cuidados também. Aqui no quintal de casa, deixa eu achar aqui. Aqui no quintal de casa, e acredito que na maioria das casas do Brasil, porque é considerado basicamente uma erva daninha, né? Nós temos os 3 corações, ou ao que a maioria chama de trevo de 4 folhas. Pelo que eu pesquisei, o trevo de 4 folhas em si, ele é uma anomalia do trevo de 3 folhas, tá? A planta, ela tem que ter 3 folhas. A 4ª folha ou folhas a mais são anomalias. E na hora da pesquisa do aplicativo, ele vai apresentar o trifolium, que não é o mesmo trevo de 4 folhas que nós temos no Brasil, tá? A nossa azedinha, a planta que é nativa do Brasil, que comumente dá nos jardins e nos quintais, ela é a Oxalis corniculata ou acetosella. Não é o trifolium. O trifolium é bem nativo da Europa e, se eu não me engano, é uma planta aquática. Ela dá em lugares bem lamacentos, com um excesso de umidade. E a nossa azedinha dá no meio da grama, no meio do quintal de todo mundo, no meio de outras plantas, ele se infiltra por tudo. É uma planta que é um indício de um solo fértil, então onde tem solo fértil tem possibilidade de ter a famosa azedinha. Famosa azedinha não, é famoso trevo de 4 folhas, que é a azedinha. E tem usos medicinais para azedinha também. Eu moro num apartamento, tá? Eu não tenho casa, eu não tenho quintal. Você pode fazer uma pesquisa pelo seu bairro. Você pode pedir para alguma vizinha. Você sabe o nome daquela ali? Não conheço. Eu tenho um aplicativo aqui, dá pra gente pesquisar. Faz uma pesquisa, pede para ela uma mudinha. Leva para sua casa. Se você mora em apartamento também, nós vamos dar um jeitinho nessa questão de você não ter um jardim. No próximo vídeo eu vou dar para vocês dicas para criarem vasinhos de planta com garrafa PET. Eu sei que vocês vão adorar. Eu vou chamar de Wicca de pobre, mas não sei se é bem Wicca de pobre, né? É o Wicca de todo mundo. Porque reciclagem, né? Não é demais. Nunca. Então, você pode fazer uma pesquisa pelo seu bairro, você pode ir até um parque da sua cidade, pesquisar as plantas que tem lá. Se você não tem como trazer alguma mudinha para sua casa, você pode ter no seu catálogo e quando houver necessidade, você vai até aquele lugar e retira uma folhinha, um galinho para fazer um chá
ou para algum uso mágico. Então, funcionalidades do aplicativo especificamente. Você vai dar um close o mais perto possível de uma parte bem específica da planta, tá? Quando você tira da planta inteira, pegando o tronquinho e as folhas e a flor, ele se confunde muito, tá? Se você tirar uma foto especificamente da flor, especificamente da folha, fica muito mais fácil, ele identifica mais rapidamente. Chegando no seu limite ali de 10 fotos, você assiste um anúncio de 30 segundos e prossegue. Eu optei por tirar uma foto de cada planta, depois imprimir para colar no meu catálogo, né? Essas aqui, como eu já tinha escrito antes, a hortelã eu já tinha aqui, como eu deixei espaço na folha do lado, eu fui lá e coloquei a fotinho do lado e prossegui com o meu catálogo. Então, você não precisa usar um livro capa dura, bonito, com folhas sem pauta. Se você só tiver o seu caderninho normal, pautado, com capa mole, não importa, aspiralado, o aspiral já tá todo torto, você arrancou algumas folhas velhas, que você tinha anotado meia dúzia de coisas e quer usar aquilo lá, você não tem dinheiro para comprar outro. Pode ser o que for. Se você não tem condições, não tem impressora, não tem um papel bacana para imprimir as fotos e fazer o seu catálogo bonitinho, você também pode desenhar. Eu vou colocar para vocês algumas imagens que eu procurei por aí na internet. Na verdade, eu tinha salvo nos meus arquivos já há muito tempo, suponho eu que veio do Tumblr. Então, infelizmente, eu não posso citar as fontes porque eu não sei de onde é que é, não me lembro de onde eu peguei. Mas são algumas dicas bem legaisinhas para você fazer ilustrado. Você pega um caderno pautado mesmo. Se você não encontrar um caderno de desenho para poder fazer o seu catálogo, faz por cima das pautas mesmo. Se você não consegue imprimir, faz o desenho bonitinho, colore com giz de cera ou lápis. É até legal para você se habituar com o formato das folhas, você consegue memorizar mais facilmente. Então, usem da criatividade de vocês, divirtam-se fazendo o catálogo mágico de vocês. Propriedades medicinais, é só você jogar propriedade medicinal no Google que vem uma lista enorme. Claro que façam várias pesquisas, não peguem logo o primeiro lugar e copiem perfeitamente como tá ali. Vejam o que frequentemente as pessoas falam a respeito daquilo. Se você não tem um livro que dá algumas receitas ou usos medicinais, usos populares, no último vídeo eu dei dica de livro para quem quer saber sobre a medicina popular de algumas plantas, então é uma boa alternativa para você trabalhar com os dois juntos, fazendo o seu catálogo e ao mesmo tempo anotando o máximo que você puder sobre os usos medicinais e os usos mágicos. O método mais fácil foi como eu descrevi para vocês, baixando o PDF, o livro em inglês mesmo, porque é o único que eu tenho para oferecer para vocês na internet, ele é bem fácil de encontrar. Você baixa o PDF e pesquisa pelo nome científico de qualquer planta, para depois você achar os usos mágicos, com as características, elementos, sexo, planeta e potências de cada uma das plantas. Quando você menos espera, aquela planta tem um uso medicinal e tem um uso mágico. Alguns você consegue até definir o uso mágico por dedução, baseado com o uso popular dela. Geralmente, popularmente, ela já recebe algum nome que dá uma característica para ela do uso mágico. Então eu vou dar uma folhadinha aqui para vocês em como está o meu catálogo, tá? Eu fui colocando as fotos, fiz as minhas pesquisas, tem o uso medicinal aqui, tem o uso mágico aqui. Aqui tem uma espécie de samambaia, mas tem 3 aqui em casa, eu não consegui fazer todas ainda. Flor de cera, que a minha mãe chamava de outro nome quando eu perguntei para ela o que era. Coloquei no aplicativo e eu achei meio fantástico que tivesse essa planta aqui, porque ela tem um uso mágico bem especial, bem bacana. Tá na enciclopédia do Cunningham de usos mágicos das plantas. Então, se vocês encontrarem uma mudinha de flor de cera, se alguma vizinha tiver e puder te dar um pouquinho, ou se você encontrar em algum garden, em algum lugar que venda plantas, compre e leve para sua casa. A flor de cera é maravilhosa. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês consigam fazer o catálogo de vocês da melhor maneira que vocês puderem. É uma experiência maravilhosa. Você vai passar horas no seu jardim, você vai passar horas caminhando pelo seu bairro. Imagina, eu ainda não consegui fazer a minha caminhadinha aqui pelo bairro. Tem muito jardim lotado de plantas.
Então é uma experiência bacana para conexão com a natureza, para um entendimento das plantas, para você se organizar, ver quais as plantinhas que você pode secar e levar para sua casa. Eu achei um trabalho maravilhoso e esse aplicativo ele é de extrema ajuda, além do benefício de ser gratuito. Eu vi alguns outros com funções similares e a maioria é pago. Então, felizmente nesse você consegue fazer gratuitamente, fazer uma pesquisa bem legal. Cuidado quando estiver andando na rua para não andar numa rua perigosa com o teu celular bem faceiro lá tirando foto das plantas e alguém passar e levar embora, claro. De preferência para fazer isso num lugar seguro, vá acompanhado, não ande sozinho, se você é pequeno especialmente, tá? Não ande por aí que nem doido com o seu celular fotografando tudo que você achar na rua, tá? Faça uma pesquisa se você tiver jardim, se você não tem jardim, faça uma pesquisa pelo bairro, no parque da cidade e faça o seu catálogo mágico e medicinal de plantas, porque é fantástico para você se guiar, para você colocar os seus estudos, os seus progressos, conforme você estuda a magia verde e tem as suas práticas da bruxaria de cozinha. Como eu disse antes, para quem não tem jardim em casa, no próximo vídeo eu vou passar para vocês um tutorial para criar vasinhos de plantas usando garrafas PET. Então, obrigada por assistir. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você já é inscrito, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação, que ainda tem bastante conteúdo bacana que eu vou trazer para vocês em comemoração aos 10 anos do Gato Místico. Bênçãos dos deuses para todos e até a próxima!